Cuidado que ela ataca. Ela ataca? Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é a Karen Rodrigues, diretamente da Nave Galáctica. Hoje eu trouxe uma celebridade na ufologia. Ele é aquela pessoa que investiga de verdade. Não adianta falar mimimi para ele, porque ele vai lá, ele prova, ele comprova se é UFO, se não é UFO, se é ET, se não é ET. Bem-vindo, Edson Bonaventura. Viu? O prazer é meu, né? Tô voltando aqui na Nave Galáctica, né? Isso. E é um prazer, né? Vamos estar compartilhando aí bastante informação com o pessoal, né? Com o teu público, né? Que é bem grande. Né? Então, meu grande abraço aí. E hoje a gente vai falar sobre o quê? O caso Varginha. O caso Varginha. Ele investigou, ele torceu, ele exprimiu, ele foi lá atrás de tudo que vocês podem imaginar. É do exército. Do que mais você vai atrás? Conta pro pessoal. Então, o caso Varginha, e para quem não sabe, ele aconteceu no ano de 1996. Então, o que aconteceu? Da noite de 19 para 20 de janeiro de 1996, um objeto caiu lá em Varginha. E algumas criaturas começaram a aparecer ali no bairro Jardim Andere, em algumas partes ali de Varginha, né? E aí o que aconteceu? O exército acabou se apropriando dessas criaturas e da nave também. Só que como que iniciou o caso, né? De manhãzinha, no dia 20, né? Algumas pessoas ligaram para o Corpo de Bombeiros porque tinha uma criatura estranha num barranco. E aí ligaram lá para o Corpo de Bombeiros porque eles que recolhem animais selvagens, esse tipo de coisa. E aí o que eles fizeram? Demoraram um pouquinho, mas foram lá com a viatura, munido de redes, de luvas, tudo. E aí acabaram descendo nesse barranco. Tinha algumas crianças em cima, algumas pessoas. Tinha um pedreiro, por exemplo, batendo laje, que acompanhou toda essa operação de retirada, né, de captura dessa criatura pelo Corpo de Bombeiros. Perfeito. Depois disso, eles colocaram essa criatura, né, pegaram com a rede, colocaram dentro de uma caixa. Ele estava vivo ou morto? Estava vivo. Ele estava vivo. Mas ele estava correndo, ele estava machucado? Como que ele estava? Então, pelo que os bombeiros comentaram, ele não expressou nenhuma reação assim de violência, nada disso. Perfeito. Ele simplesmente se deixou capturar. Entendi. Né? E parecia assim, segundo o que eles falaram, parecia que estava assustado. Entendi. Como se estivesse assustado. Imagina uma criatura, né, que caiu uma nave, se escondeu ali na mata, tudo, depois foi pega. Quer dizer, está num ambiente totalmente diferente do dela. Perfeito. E aí esboçou essa reação de como se estivesse assustado. Aí eles colocaram dentro da caixa. Na hora que eles colocaram na caixa, chegou um caminhão do exército. Aquele caminhão modelo 1418 de lona camuflada, né? Que é de tropa. O Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro. Era a ESA, Escola de Sargento das Armas, que fica a 15 quilômetros aproximadamente do local, em Três Corações, que já é uma outra cidade mineira ali. Passa, já foi lá? Já. Então, foi aí de ônibus, aí passa por Três Corações. Tem a ESA. Depois eu vou mostrar algumas fotos. Lógico, aqui para você, aí a gente vai estar mostrando melhor isso. E aí o que aconteceu? Quando chegou o exército falou que ia levar aquela caixa, ia levar aquela criatura. Aí os bombeiros ficaram meio assim, cismados, tudo. Falaram, não, peraí que a gente vai ligar
para o Major Maciel, lá no Corpo de Bombeiros, para ver se ele autoriza. Aí ligaram, ó, a gente pegou uma criatura estranha aqui assim, e o pessoal do Exército está querendo levar essa criatura embora. Aí falou, não, espera aí que eu tô indo aí. Aí o Major Maciel foi até o local acompanhado de um outro bombeiro, que era o Rubens. E aí, chegando nesse local, eles viram aquela criatura, estava fazendo um zumbido, como se fosse um zumbido de abelha. Nossa. Bem estranho. E aí eles olharam a criatura tudo, e depois o major, que era o comandante do Corpo de Bombeiros, resolveu liberar a carga. Aí eles colocaram dentro do caminhão e foram embora. E o Corpo de Bombeiros, pelo que a gente ficou sabendo depois, voltou para a corporação e lá eles incineraram as luvas e as redes, porque ficou com uma espécie de uma substância viscosa que tinha na pele daquela criatura. Aquela criatura, ela tinha uma pele tipo golfinho, réptil, como que era? Eu vou mostrar um desenho que foi feito na época. Mas o pessoal fala que era exatamente o quê? Ó, esse desenho aqui, nossa, ele dá medo, coloca ali. Mostra... Põe aqui o pessoal do Instagram também. Tá aí. Isso. Aqui também. O pessoal do Instagram tá perfeito. Aí, ó. Então, essa criatura, então, como que ela era? Ela tinha o corpo como se tivesse untado com uma espécie de manteiga ou óleo. Uhum. Ela tinha 3 calombos na cabeça, que na verdade o pessoal falava que era chifre e tal, mas na verdade não é chifre, eram calombos, né? Certo. E os olhos esbugalhados vermelhos. Que nem mosca. Bem grande assim, um negócio feio e um rasguinho na boca, um nariz bem pequenininho e na orelha também um furinho pequenininho. O corpo... As mãos dele eram grandes, tinham 3 dedos e nos pés tinha 2 dedos. Imagina 2 charuto grandão assim. Nossa. Era um pé até razoável, né? Ficou até essas marcas impressas no terreno, né? Porque não foi só uma criatura que foi pega. Certo. E ele tinha um cheiro também, como se fosse um cheiro igual da Kika, semelhante à amônia. A Kika tá aqui embaixo, tá fedendo, tadinha, nossa cachorrinha. E então ele tinha um cheiro assim parecido com amônia, né? E ele respirava a nossa atmosfera. Ele sentia dificuldade. Aparentemente sim. As meninas que viram ele no... A Kátia, a Liliane e a Valquíria, que viram depois, mais tarde, uma outra criatura que foi capturada também. Certo. Essa criatura, ela estava agachada perto do muro. Certo. E essa criatura, elas falaram que parecia que tinha umas veias sobressaltadas também no pescoço e aqui no ombro, que eram vermelhas. Entendi. Essas veias. Você acha então que era uma criatura feia, ela tinha 1,65 m. Tá, você acha que ela era humanoide ou era animal? Então, os pesquisadores, né, o grupo do 7, que eu faço parte também, o que foi o grupo do 7? Era o Birajara, que era o principal pesquisador, o Vittorio Pacatini, que se agregou ao grupo porque ele tinha bastante conhecimento de amigos ali militares da ESA, ele conseguiu inclusive alguns depoimentos importantes do caso. E o Clauder Covo, que era o 3º, eu era o 4º, Edson Boaventura, Jamil Villanova era o 5º, Eduardo Mondini e Oswaldo Mondini, que são irmãos gêmeos, eram 7. Então formaram um grupo dos 7 que tiveram acesso irrestrito ao caso. Com os militares? Com os militares, entrevistamos militares. O que envolve quando tem esse caso em qualquer lugar do mundo? É só militar que pode resgatar, investigar? Então, como é que funciona? Na verdade, como eu te falei, começou com o Corpo de Bombeiros. Perfeito. Depois, a ESA, que é a Escola de Sargento das Armas, lá o Exército, ela comunicou, se articulou ali e alinhou toda uma estratégia com a Polícia Militar Mineira e com o Corpo de Bombeiros também. Certo. E a parte toda de inteligência, de segurança, também estava mobilizada, porque eles sabiam que tinham caído uma nave, que eles já tinham capturado, e que haviam criaturas soltas ali. A primeira que foi pega foi essa pelo Corpo de Bombeiros, só que teve uma segunda missão feita pelo Exército Brasileiro, que eles foram com alguns militares armados de fuzil FAL, que é fuzil automático leve,
e eles entraram naquela mata. Lembra que tinha um barranco? Sim, E essa sim. criatura foi pega ali no barranco? Sim. Então, próximo ali tinha uma mata onde eles fizeram uma operação pente fino e desceram ali alguns militares e eles chegaram a atirar numa dessas criaturas. Tinha uma criatura que era peluda, mas tinha esse olho vermelho. Sério? E tinha uma outra criatura parecida com essa daqui. E eles estavam vivos fugindo. E não, eles estavam ali no meio da mata como se estivessem acuados. Tadinhos. Entendeu? Porque o que aconteceu da nave? Por que eles foram vistos sem a nave? Porque na madrugada de 19 para 20, um casal de ruralista, o Eurico de Freitas e a Oralina de Freitas, né, um casal, eles moravam numa fazenda e à noite ali, né, já virando a madrugada, eles viram o gado correr de um lado para o outro, como se tivesse assustado com alguma coisa. E a Oralina tinha saído para fumar um cigarro. Perfeito. E aí o marido dela estava acordado ainda, estava dentro de casa, tudo. Quando ela viu um objeto em forma de submarino comprido e O tal do soltando charuto. muita fumaça Fumaça, tá. pela parte traseira, como se tivesse avariada. Aí ela chamou o marido, eles acompanharam, aquele objeto foi indo devagarzinho e cada vez baixando mais em altitude, até que caiu. Mais para frente, numas fazendas lá da frente, onde depois o exército foi para lá e acabou capturando isso. Só que o que a gente imagina? Que essas criaturas que estavam dentro dessa nave, que poderiam ser animais biológicos, tipo o cachorrinho do ET, não Certo. o próprio tripulante ali da nave, Era isso que eu queria inteligente, saber. né? Respondendo agora a pergunta inicial lá. Então seria como se fosse um animal, né? Um animal treinado, biológico, para cumprir determinadas funções dentro da nave. E isso daí que ficou para trás. Eles se esconderam na mata, mas como o exército estava sabendo que já tinha sido pega uma lá, fez essa operação pente fina. Aí tinha pessoas passando, transitando na rua, inclusive um cara batendo laje, que é um pedreiro. Ele escutou barulho de tiro do FAL. Como ele já tinha servido no exército, ele falou, pô, é de fuzil automático leve, é de um FAL. E aí eles subiram, os militares, com um saco de campana nas costas. Um estava se mexendo, um saco, e o outro estava inerte. Ou seja, aquela criatura que eles mataram, que era a peluda. E aí por que ele atirou na peluda? Porque o militar mesmo, ele não teve estrutura psicológica de ficar frente a frente com aquilo que era algo totalmente diferente, que ele não estava preparado de ver um negócio daquele. Não era desse mundo. Proteção, né? Instinto. Inclusive os próprios militares eles falam, não era desse mundo. Entendi. Eles têm essa conclusão. E animais peludos também depois foram vistos posteriormente em cidades vizinhas e no próprio Rio Verde. Foi feita também uma operação militar em julho de 1996, ou seja, 5 meses depois, onde eles capturaram mais criaturas também. Nossa. Entendeu? E uma criatura dessas peludas, ela chegou a atacar uma pessoa, que é o Luciano. Atacou. Atacou de que maneira? Enforcou, arranhou? Não, arranhou. Inclusive ele chegou a Foi esse que desenhar, morreu? ele desenhou essa criatura. Vou colocar aqui também. É tipo Isso um aqui macaco. é um desenho que estava nos autos policiais. Então tá aqui, ó. Isso aqui são os documentos da polícia de Passos, Minas Gerais, onde ele fala a respeito desse ataque. Aqui, ó, Passos, tá vendo? Sebastião de Souza Maia também foi um lavrador que viu essa criatura. Né? Quando ele foi arranhado, ele ficou com bactéria, deu infecção? Não, então, esse ele não chegou a morrer, entendeu? Ele simplesmente entrou em luta corporal, ele vinha voltando para casa, né? Morava na área rural ali de Passos, em Minas Gerais, que é pertinho de Varginha também, e ele viu essa criatura. Aí ele caiu até da bicicleta e saiu na porrada com esse negócio. E aí tomou alguns arranhões. E o negócio saiu correndo? Foi feito... A criatura passou por uma cerca de arame farpado e foi embora. Se adentrou no mato lá. E era do tamanho dele? Era grande.
Era Gente. grande. Então ele tá por aí ainda. Não, o Luciano ficou vivinho da Não, mas Silva. o bicho. Não, então a gente não sabe se depois foi capturado, porque várias criaturas foram capturadas porque o Quantas? exército, pelo menos a gente pode afirmar 4, 4. mas eu acredito que sejam mais, porque a gente falou de uma que foi capturada pelo Corpo de Bombeiros, depois 2 criaturas foram capturadas pelo exército e depois mais uma criatura foi capturada à noite pela polícia militar, que foi o Marco Elixerez, e que esse militar, ele veio a falecer, inclusive. Foi Que é ele esse- que pegou no bichinho. Que é esse aqui, Pegou ó. no colo? Ó, militar KCT de Varginha e morre com o corpo infectado. Foi esse que pegou no colo o bichinho. Foi? Foi ele que pegou no colo o bichinho. Foi. Então, porque o que aconteceu? À tarde, depois que eles já tinham capturado, o exército tinha capturado essas 2, as meninas estavam voltando de uma faxina e foram cortar caminho pelo terreno baldio. Aí no terreno baldio, elas viram essa criatura agachada lá. Aí elas se assustaram muito, pensaram que poderia ser uma até falou, acho que é um diabo, sabe? Uma coisa Sei. estranha. E aí elas saíram correndo. Quando chegaram na casa da Dona Luísa, que é a mãe da Valquíria e da Liliane, aí a Kátia era a mais velha. Eles falaram, nós vimos um bicho assim, assim, assim. Aí a Dona Luísa não acreditou muito, mas viu que elas estavam muito apavoradas, falou para a Kátia, vamos voltar lá no local. Aí voltou junto com a Kátia. Quando elas chegaram no local, elas viram as pegadas grandes dessa criatura e sentiram aquele cheiro de algo parecido com um amoníaco. Nossa. Só que a criatura já não estava mais. Então, depois caiu uma chuva de granizo, como fazia tempo que não caía em Varginha daquele jeito. E foi aquela chuva de granizo por volta das 5, 5 e meia da tarde. Depois da chuva de granizo, o Marco Elixerez, que é esse policial aqui militar, né? Ele, junto com o companheiro dele, eles pegaram e começaram a fazer uma vistoria ali na área para ver se via mais alguma coisa. E quando eles estavam passando por aquelas ruas do Jardim Andere, uma criatura cruzou na frente do carro particular dele, porque eles são da P2. Certo. P2 é a polícia secreta, vamos dizer assim, a inteligência da polícia militar. E aí passou correndo, aí ele viu que a criatura parecia doente. Eu fico imaginando que ela deve ter tomado aquela chuva de granizo tudo na cabeça. Tem até gente que brinca que o calombinho foi por causa da chuva de granizo, mas ele já tinha, porque as meninas viram antes da chuva ele que o calombinho. Então não tem nada a ver com a chuva de granizo. Mas aquilo deve ter causado assim um transtorno, né? Imagina, uma criatura num ambiente que não está acostumada, saiu da nave, está num ambiente inóspito e de repente cai uma chuva de granizo forte ali. E aí, o que aconteceu? Esse policial militar, o Marco Elixerez, ele saiu do carro, o colega estava de direção, ele correu, pegou essa criatura e percebeu que ela parecia que estava doente, que já estava meia boba, assim. E aí ele pegou, carregando no colo, entrou na parte traseira do carro e foi levando aquela criatura. Foram inicialmente para o pronto-socorro de Varginha, onde os médicos lá, isso era umas 8 horas da noite já, eles não quiseram atender. Na hora que o médico viu aquela criatura, ele falou, não, leve esse negócio lá para o regional, que a gente não tem nem equipamento para analisar esse negócio aqui, de outro mundo, né? E aí o Marco Elixerez pegou a criatura, colocou no carro de novo e levaram para o hospital regional. Nisso, a criatura arranhou a axila dele e rasgou, né? Rasgou a camisa e ele ficou com aquele arranhão. Mas até aí foi para o hospital regional e deu entrada naquela criatura lá dentro. Lá eles isolaram a área e essa criatura ficou mantida ali sob observação médica e aí foi o exército para lá também. Tá, mas e aí ficou você... aquela movimentação, né? De carros do exército, tudo. E essa criatura depois veio
a falecer, mas não no regional. Por que que não no regional? Porque o diretor do hospital regional lá em Varginha era o mesmo diretor do Hospital Humanitas, que ficava mais afastado do centro. Então, que eles combinaram? Vamos transferir essa criatura para o Humanitas, porque aqui no centro está dando muito na cara. Muita gente tinha visto ali carro do Exército, aquele negócio aí. Você sabe como mineiro é desconfiado. Então já começou a ver aquele negócio e eles resolveram então colocar no Humanitas. No Humanitas, essa criatura morreu. Certo. E o motivo da morte? Então, não se sabe o que Até hoje levou ao óbito. A gente não tem informações. Os médicos abriram ou vocês não têm essa informação? Então, a gente não tem essa informação. Pode ter, eu acredito que abriram depois, não ali no Hospital Humanitas. Porque o que aconteceu? No dia 22 para 23 foi quando ele morreu. No dia 23, ele foi retirado do Humanitas através de uma operação de comboio. Então, foi algumas viaturas civis e 3 caminhões de lona camuflada. Aí eles paravam na Automaco, que é uma empresa que faz manutenção dos caminhões lá e tal, e saía de um em um. E isso começou de manhã até à tarde. Só que a criatura ela só foi retirada de lá à tarde. Então, eles encostaram num portão lateral do Humanitas e quando entrou o cabo Vassalo, que era um dos militares, na verdade, assim, toda essa missão, ela envolveu o tenente-coronel Olímpio Vanderlei, o sargento Pedrosa, o tenente Tibério, o capitão Ramires, o cabo Vassalo, o soldado Cirilo, o soldado Demelo, e tem outros soldados também que estavam dirigindo os caminhões, mas foi na parte da manhã. O Elber, por exemplo. E aí o que aconteceu? O cabo Vassalo, quando ele entrou no Humanitas, que ele olhou aquela criatura, a princípio ele pensou, estava num caixãozinho, tinha um cavalete assim, estava numa espécie de caixãozinho, e ele olhou, ele falou assim, parecia uma pessoa queimada, e sentiu aquele cheiro também, que sabe se é algum produto, se era formol, que raio que era. E ele disse que tinha um monte de médicos em volta e tinha um que pegou uma pinça, abriu a boca daquela criatura e puxou um negócio preto que parecia uma língua bifurcada, como se fosse língua de réptil, de cobra. Mas ele não tem certeza se aquilo era a língua do bicho ou se era alguma fita para medir de repente putrefação, alguma coisa, mas tá mais para a língua aquele negócio. E aí puxou, na hora que ele largou a pinça, o negócio enrolou para dentro da boca de novo. E aí que ele viu que estava diante de uma criatura que não era uma pessoa queimada. E aí depois que tinha um cara filmando do Exército também. Esses filmes vocês têm? Não. Isso aí não vazou. Mas me fala uma coisa, Edson. O filme da criatura não vazou. Por que eles escondem tanto? Fitas com depoimento dos militares que participaram. Mas por que do bombeiro, do Exército, né, da Polícia Militar. Esses aí nós temos algumas coisas. Edson, por que o pessoal esconde tanto? Qual é o problema? Então, por conta do pânico. Você imaginou, o Marco Elixerese, que tomou aquele arranhão, algumas semanas depois, ele foi internado, foi inclusive medicado pelo Dr. Cesário, que ficou sob observação, mas não resistiu e veio a óbito. E então, a morte foi a causa do quê? Infecção generalizada? Segundo a família do Marco Elixerese, teria sido porque ele capturou essa criatura. E a gente suspeita que aquele arranhão possa ter, de alguma forma, ter contaminado ele. Porque aqui embaixo tem uma glândula que ela trabalha com toda a parte circulatória, deve ter contaminado. Porque o Marco Elixerese, ele tinha 23 anos de idade, era novinho, entendeu? Ele estava em plena saúde. Então não tinha por que vir a óbito, inclusive na documentação dos exames que foram feitos, alguns sumiram, depois reapareceram, aí eles colocaram no atestado de óbito que ele tinha morrido de pneumonia. Ou seja, que é estranho, não estava com pneumonia coisa nenhuma, nem resfriado ele estava. E na verdade, o que foi feito foi uma punção
embaixo do ombro, naquele lugar onde ele chegou, inclusive, contar para o doutor Cesário, tem alguns áudios na internet, aí algumas coisas, que o doutor Cesário falou que antes dele morrer, que ele tinha participado daquela captura. Então, pela estranheza da morte, tudo indica que ele veio a óbito por conta de alguma contaminação, de algum tipo que nós não temos como saber, né? Entendi. Mesmo porque aí os médicos, né, eles falaram um monte de coisa lá, não, foi isso, foi aquilo, era um cabelo encravado que ele tinha embaixo. E então aí inventa um monte de coisa e eu sei que os exames acabaram desaparecendo e o acobertamento ele foi muito forte nessa situação de Varginha. É isso que é estranho, né? Porque foi muito... Imagina uma cidade pequena, onde todo mundo, se chega um artista, todo mundo fica sabendo. Imagina um ET, né? Agora, uma coisa que poucas pessoas sabem, né? É que durante aqueles dias em que a criatura estava ali ainda no hospital e tudo mais, alguns enfermeiros e alguns acompanhantes de pacientes chegaram a ver naves do lado de fora, na janela. E aí tem uma senhora que a gente até entrevistou, tal, ela chegou a comentar que as enfermeiras falaram, acho que essa nave aí tal, tá aí por conta daquela criatura que ficou aqui. Olha. Né, que inclusive sujou a roupa de cama, tinha ficado com aquele óleo, eles tiveram que dar um jeito jogar fora aquela cama, incinerar, porque a roupa de cama, né, por conta de contaminação, tudo. Então eles acreditavam até que a nave que apareceu na janela, tudo lá, poderia ter sido um OVNI, né? Poderia ter sido em função da passagem daquela criatura pelo hospital. Foi tentar buscar. Mas é o que eles fizeram, retirar. Aí tava lá, o cara puxou a língua enrolou e tal. Aí o médico deu a ordem para fechar o caixãozinho. Então aí eles pegaram uma tampa que estava num canto, tamparam, era um caixão até pequeno, não era muito grande, aborboletaram, vieram com um saco preto, colocaram aquele saco preto e aí carregaram, botaram dentro do caminhão da ESA lá, aquele de tropa, e foram até Automático. Depois aí eles saíram em comboio, foram diretamente para a ESA. E qual que é o procedimento normal? Quando você vai entrar na ESA, você tem que parar o caminhão, ele vê o medidor lá, quanto gastou de gasolina, quilometragem, é um procedimento padrão. Naquele momento em que foi aqueles 3 caminhões, que nenhum sabe quem pegou ou o que pegou, não sabe. Um, pelo menos, que foi o Cabo Vassalo, ele falou que foi essa criatura que eles levaram. Mas quando eles chegaram, em vez de parar o caminhão, foi dado ordem assim, passa e vai direto. Aí eles foram até um local lá, um determinado local, e aí foi dada a ordem para eles, vocês pegam esses caminhão e encosta a traseira deles, pode até bater, mas encosta bem na parede, para assim, não ter jeito de ninguém tirar aquelas caixas, tirar aquele negócio de lá de dentro. E aí, os oficiais mais graduados, que era o capitão, deixa eu lembrar aqui, o sargento Pedrosa, o capitão Ramírez e o tenente Tibério, eles foram chamados, e o cabo Vassalo também foi, não lembro, não, o cabo não foi, não foram chamados dentro da sala do comandante, só esses mais graduados. E esses graduados foram informados pelo tenente-coronel Olímpio Vanderlei que eles tinham acabado de participar de uma operação ultra secreta. Ele pediu assim, conto com o sigilo de vocês e com a descrição de vocês. E amanhã cedo, todo mundo aqui para dar prosseguimento a essa missão. Quem quiser dormir no quartel, dorme. Quem não quiser vai para casa, mas amanhã, 4 horas da manhã, todo mundo aqui para dar prosseguimento à missão. Qual que foi esse prosseguimento? Aí esses caminhões ficaram guardados nesse local durante a noite toda, ficaram alguns sentinelas lá. A gente até conheceu um sentinela, que esse eu não estou autorizado a falar o nome, mas ele chegou a trabalhar com a minha esposa, né? E ele chegou até a tatuar um ET no braço. Depois eu quero saber que fim deu essa galera aí. Ele foi o cara que ficou, que ficou ali cuidando. Quando chegou 4 horas da manhã, eles foram para lá,
pegaram os motoristas, mais os graduados, e o Tenente Tibério ele já tinha ido na frente, já estava lá em Campinas, na Escola de Sargento, Escola Preparatória de Cadetes, que é uma escola, Certo. é um prédio cor-de-rosa, não sei se hoje ainda é cor-de-rosa, lá em Campinas, e ele foi na frente. E aí os caminhões foram em comboio, uma perua na frente, alguns carros de passeio fechando, né? E os 3 caminhões foram lá para essa Escola Preparatória de Cadetes. Depois, chegando lá, os motoristas foram dispensados e foram colocados lá para jogar bola, ou se quisesse depois almoçar, que à tarde eles voltariam com o caminhão. E aí, motoristas de Campinas, dali da base, assumiram os caminhões e foram em direção à Unicamp. Na Unicamp, eles entregaram 2 caixas, que a gente sabe foi uma criatura viva e uma morta, e entregaram para quem? Para o Badam Palhares, que é aquele caso PC Farias. É o que investiga, o médico, né? O legista, Badam Hoje Palhares. ele não está mais lá, entendeu? Ele já está Ele aposentado, está vivo. E será que ele Ele libera? só nega, Ô, entendeu? Badam Palhares. Mas para algumas pessoas mais chegadas, ele chegou a falar alguma coisa. Peraí, que o TV Galáctica aqui chega em tanto lugar. Se você é parente do Badam Palhares, fala para ele dar um hello aqui pro Edson. O Edson é investigador. A gente Mas aqui só passa informação. Ó, os irmãos Mondini, eles tentaram gravar com ele e ele quis chamar até a segurança para tirar eles de lá, entendeu? Então, Foi um negócio feio, entendeu? Então ele não fala por quê, eu vou explicar por quê. Naquela época, apesar dele utilizar instalações da Unicamp para trabalhar e tudo mais, quem pagava o salário dele era o Exército. A gente teve acesso a alguns documentos e a gente descobriu que, na verdade, ele trabalhava para o Exército e tinha todas as regalias ali daquela instituição, né, que é a Unicamp. Então ele é um militar médico. Não, é um civil, mas civil. Por conta de trabalhar, ele trabalhou nas ossadas de Perus, por exemplo, né, lá do Araguaia, um monte de coisa. Só que é assim, né? Se os militares do Exército falar, escreve isso, põe aquilo, ele põe. Você acha que ele não vai colocar? Em troca de ter ali um salarinho gordo, de ter equipamento de ponta para trabalhar. Tanto é que atualmente ele já aposentou. Se eu não me engano, o filho dele está trabalhando lá na Unicamp atualmente. Tá, o filho dele pelo menos está lá. E na época tinha um outro alemão chamado Conradin Metz, que também teve algum envolvimento com a criatura viva e a morta. Alguns médicos também que eu cheguei a conhecer, conversar, alguns não querem se identificar, mas eles chegaram a analisar a criatura lá na Unicamp e depois aí vieram alguns militares dos Estados Unidos e levaram todo esse material embora. Então, Edson, mas explica para o pessoal. Eu fiquei sabendo que uma criatura, pelo menos, foi levada para Iperó, que é uma base de segurança máxima da Marinha. Da Marinha? Onde eles processam lá o Yellowcake, que é a matéria-prima lá para o submarino atômico, né? Então, eu sei porque meu tio chegou a trabalhar lá em algumas coisas e ouviu algumas histórias. E naquela época teve até briga para quem ia ver o ET lá. O presidente da República na época esteve lá também, em Iperó, e olhando, né, essa criatura. E quando as criaturas estavam em Campinas, a gente ficou sabendo também que houve uma reunião envolvendo o Zenildo Zoroastro de Lucena, que era o ministro do Exército, o chefe maior do Exército, juntamente com uma junta imensa de todos os seus generais. Mas nem todos puderam observar e ver essa criatura. E aí, quando a gente ficou sabendo que eles estavam se reunindo em Campinas, que isso daí foi inédito, nunca aconteceu na história do Exército de ele se reunir o alto comando do Exército fora de uma capital. Geralmente eles vão para Brasília, vão para São Paulo, Rio de Janeiro, né? Nunca Campinas. O que tem em Campinas? E aí a gente colocou uns jornalistas naquela época para tentar descobrir o porquê que eles estavam lá. Aí eles deram a desculpa esfarrapada. Você imagina, um ministro mais um monte de generais estavam lá para visitar as instalações do Exército
de Campinas para ver umas viaturas Leopardo que tinham chegado, que tinham comprado lá, e também para ver uns sistemas de computadores lá, para modernização de informática. Ou seja, foi a maior desculpa esfarrapada que o Exército deu. Está publicado isso em jornais da época também. E, na verdade, o que a gente ficou sabendo é que eles foram lá por causa da criatura, que estava lá em Campinas. Depois tiraram agora, ela de lá. Explica para o pessoal da ufologia, porque no Chile, quando também tem queda de OVNI e tem alguma coisa, primeiro vai o exército americano. Qual é o problema por que o exército americano vem no Brasil e veio no caso Varginha? Porque desde a década de 50 existe um acordo entre o governo brasileiro e o governo americano de troca de informações a respeito de ufologia. Entendeu? Entendi. E assim, o que aconteceu logo depois? O fato da gente ter dado a nave, ter dado também a criatura para os norte-americanos, inclusive se você for na Unicamp e perguntar, naquela época teve americano, estava chapado de americano aqui, e sabe qual era a desculpa que eles davam lá? Que eles estavam lá para selecionar o astronauta brasileiro, a pessoa que queria. Sendo que isso daí foi bem depois, e foi uma troca de gentilezas, ou seja, a gente deu nave, deu ser, em troca o governo americano falou, vamos então pegar alguém aí que vocês acham que é preparado, vamos treinar em Houston, que foi o Marco César Pontes, que é o astronauta que hoje é ministro, né? E depois que ele tiver treinado, a gente manda ele para o espaço para ver disco voador lá também, né? Lá no espaço. Mas foi uma troca de gentilezas, eu entendo dessa forma. Por quê? Porque o Goldin, que era o diretor da NASA naquela época, ele nunca tinha pisado no Brasil. E você acha que americano, né? Vamos dar oportunidade para brasileiro se não pegar alguma coisa em troca? Então, ficou muito estranho todos esses acordos que aconteceram depois do caso Varginha, e há alguns militares que chegaram a falar, inclusive, que o governo norte-americano abalroou essa nave, ou seja, eles que alvejaram essa nave, e eles sabiam com precisão qual a latitude, qual a longitude que essa nave iria cair. Aí eles comunicaram ao governo brasileiro, falou, olha, manda alguma coisa para lá, vê quem está mais próximo aí. E não havia naquela localidade uma base, por exemplo, da aeronáutica. Então o que estava mais próximo? Era uma base do exército. Por isso que o exército entrou na jogada. E aí houve todo o acobertamento. No dia 4 de maio de 1996, houve uma reunião histórica em Varginha, onde vários ufólogos se reuniram lá, foram divulgados os nomes dos militares, detalhes, inclusive uma tentativa de suborno da mãe das meninas e das meninas. Eles queriam dar dinheiro para que elas fossem numa televisão e desmentissem o caso. Ou seja, eles iam instruir o que elas iam falar, e inclusive eles propuseram o seguinte, olha, a gente vai colocar um dinheiro, uma quantia de dinheiro na poupança, que as suas filhas não vão precisar mais trabalhar, você não vai precisar mais trabalhar. Aí falava assim, qual o sonho delas? O que elas querem fazer então? Vocês vão concluir esse sonho. Só que vocês têm que ir na televisão que a gente vai indicar e vai ter que falar aquilo que a gente quer. Ele falou, vou dar um tempo para você, depois vou te procurar de novo. Se você aceitar a proposta, aí a gente faz o esquema e deposita na poupança para elas. Mas aí elas não aceitaram. Nessa reunião de 4 de maio, a dona Luísa, mais as meninas, foram lá e falaram que foram assediadas por umas pessoas de terno preto. Os homens de preto. Os homens de preto, né? Mas a gente não sabe se eles são eu acho e suspeito que sejam do próprio exército. Mas tem uma outra linha de pensamento que fala, não, poderiam ser evangélicos também, né? Que foram lá e tentaram, sei lá. Difícil, porque sempre tem esses caras. Eu acho que está mais ligado a um setor de inteligência, porque é o modus operandi dele. Colocar panos quentes, subornar, ameaçar. Tanto é que todo o pessoal do grupo do 7, a maioria foi ameaçado, teve telefone grampeado. Nossa, eu tive, na época, o meu telefone grampeado também. O Vitório Pacatini recebeu inúmeros
ameaças também, é que ele peitou o negócio, até que ele chegou a escrever esse livro. Ai, arrasou. Olha o livro aí, ó. Esse livro foi o primeiro de Varginha, Incidente em Varginha, é ricamente ilustrado. Tem, ó, essa reunião do dia 4, tem até fotos aqui, ó. Nossa, gostei, pessoal. Interessante. Aqui a foto. Inclusive eu estou filmando aqui, ó, com a minha filmadora. Na época eu fui para lá também. Ó, eu sou esse... Pena que esse nessa carinha época aqui. não tinha os smartphones, né? E, Senão todo mundo ia e aqui tem fotografar a detalhes criatura. ricos e verdadeiros de toda essa história no começo de toda essa pesquisa do cara. Só que isso daqui causou muito transtorno para o Vittorio Pacatini e para o Birajara. O que aconteceu? Eles foram chamados dentro da ESA para depor. Cada um teve um depoimento de aproximadamente 4 horas. Só que os relatórios nós tivemos acesso à questão de alguns anos atrás, porque foi liberado. E no depoimento deles, o que está escrito ali dá para uns 15 minutos. Ou seja, você não fica 4 horas para extrair 15 minutos apenas de escrito. Ou seja, tem muito mais coisa. O Vittorio Pacatini chegou a contar alguma coisa, entendeu? O próprio Bira, naquela época do que aconteceu lá. O negócio foi meio pesado, entendeu? Os militares bateram, não que bateram fisicamente, mas com as palavras chegaram a falar algumas coisas que eles ficaram, né, meio receosos até com a vida da família, de parente. Por exemplo, o Vittorio Pacatini tinha uma mãe que morava lá em Três Corações. Não sei se vocês sabem, se ouviram na internet aí, mas na casa deles lá chegaram até dar tiro. Deram um tiro, perfurou lá. Sim, tem algumas coisas bem estranhas e violentas, entre aspas, aí, que aconteceram. Eu mesmo, né, recebi ameaça, falava assim, ó, ligaram, por exemplo, para minha ex-esposa, né, falou assim, ó, fala pro Edson parar de falar nisso, porque seus filhos estudam na escola tal, no endereço tal, pode acontecer um acidente, alguma coisa, bem assim, entendeu? Então o negócio foi pesado, porque os militares do Exército queriam realmente abafar isso. Mas não conseguiu. Então, mas aí o que aconteceu? No dia 4, quando teve essa reunião e tudo mais, e que foi falado tudo isso, a imprensa ficou empolvorosa. Aí o que o Exército fez? A ESA marcou com a imprensa uma coletiva. No dia 8 de maio de 96, estava toda a imprensa reunida, os militares, e aí o general Lima foi falar lá. Ele leu uma notinha, falou que nenhum recurso humano, nenhum militar e nenhum recurso material da Escola de Sargento das Armas foi usada para capturar item nenhum. Simplesmente isso. E ele saiu batendo porta, não respondeu as perguntas dos jornalistas, entendeu? Foi um negócio assim que os jornalistas saíram mais convencidos que tinha alguma coisa pela atitude dele, que foi totalmente descabida. Porque se ele tivesse sido mais gentil, respondesse as perguntas, tudo, talvez não ficasse tanta desconfiança. Mas o cara saiu batendo, não tenho que provar nada para ninguém, né? E pá, saiu batendo. E aí depois de tudo isso, ainda apareceu o Major Causa falando, tentando dar uma explicação que as criaturas que o pessoal estava falando que foi visto no hospital, na verdade era um casal de anão e que a anã estava grávida. Então, o caminhão... Mas está escrito, está na internet isso. Eles gravaram o programa Infinito, chegou a gravar com o Major Causa, e ele falou o seguinte, que eles estavam passando de caminhão, estava chovendo, viram aquele casal de anão, a anã grávida para ter nenê, eles deram uma carona até o hospital. Aí por isso que ficaram falando que tinha 2 ETs, que eram um casal de anão grávido. Que entendeu? absurdo. Não, absurdo. Eu nunca vi na minha vida Inventar desse jeito. um caminhão do Exército parar para dar carona para ninguém. E daí Não pode, questão anão de segurança. E anão ainda, né? Que é mais difícil. Casal de anão. Anão é difícil ver, né? E quanto mais um casal de anão, né?
Então, assim, deram várias explicações esdrúxulas e descabidas naquela época para acobertar o assunto, além das ameaças. Aí o que aconteceu? O Pacatini também deu aquela sumida, o Birajara não fala mais, Claudir Covo morreu, o Jamil Villanova está no cantinho deles, Eduardo e Oswaldo Mondini deu uma entrevista para nós há um tempo atrás, onde eles revelaram algumas coisas, mas eles também estavam bem quietinhos. Eu fiquei quieto durante bastante tempo. E agora está tudo tranquilo? E agora eu estou falando. Tem até alguns militares de lá que me procuraram, falaram algumas coisas. Eu estou com umas novidades, mas estou checando. Mas eles estão trazendo informação livre. Então, ou estão te ameaçando? Não, tem algumas pessoas lá que, assim, eles trazem informação, mas esses, por exemplo, eu não vou poder falar o nome. Por quê? Por quê? Porque essas pessoas, quando elas saem da base e reformam, por exemplo, ou seja, aposentam, elas assinaram, por ter participado de algo muito sigiloso, ultra secreto, elas assinam um termo chamado termo de confidencialidade. O que é esse termo? Elas não podem revelar de jeito nenhum, mesmo depois de ter saído, sob pena de pegar 14 anos de cadeia e ainda perder o soldo dela, ou seja, perder os proventos, a aposentadoria, o dinheirinho que ela recebe lá. Além de ser estigmatizada dentro do meio militar, né, como uma pessoa que detratou, que traiu, né, que traiu a pátria, né? Então, algumas pessoas a gente não pode falar. Mas eu estou com vários nomes de algumas coisas, algumas outras informações que são importantes também e que... porque o que é o caso Varginha? É um quebra-cabeça que aos pouquinhos, aos pedacinhos, a gente vai montando. Tem, por exemplo, um cara da Polícia Militar que participou de uns negócios que ele está para aposentar. Então, a gente está esperando dar 25 anos do caso. Porque com 25 anos, muitas coisas já perde o prazo de classificação. Então, dá para você falar com um pouco mais de liberalidade sobre o assunto. Embora a gente já tenha algumas outras pistas, algumas outras coisas interessantes. Por exemplo, eu sei hoje quem fotografou, quem filmou. Por exemplo, a máquina fotográfica que foi usada foi uma Mavica, aquelas que tem a telinha assim, que eu não sei nem se eles têm ainda dessas máquinas lá no Exército, mas foi uma máquina dessa que foi utilizada para fotografar a criatura. Mas assim, esses vídeos da criatura foram todos levados para Brasília. Edson, foi feito também algumas cópias que foram levadas para Belo Horizonte, tá? Então, e cópia, Rio de Janeiro. Tem cópia, mas tudo dentro do Exército. E dentro do Exército. E tem também uma parte da história que foi encaminhada para a Força Aérea Brasileira lá em Brasília. Tem um amigo meu que trabalhou lá, que ele fazia a recepção no gabinete do ministro desse material. E ele chegou a ver esse documento, mas assim, não dá para tirar foto, nada. Ele viu e falou, pô, do caso Varginha, né? Mas aí vai para o comandante, mas né? uma hora vai pro ministro. vaza. Uma hora acaba vazando algumas coisas, né? Com certeza. Ô, Edson, e todo esse pessoal lá de Varginha, tirando a Cátia, as meninas, o pessoal do Exército, do Bombeiro, cadê esse pessoal? Ó, vamos mostrar algumas coisas aí pro povo, por exemplo. Mostra aí. Aqui, ó, aqui é o principal pesquisador, o Birajara Franco Rodrigues, né? Aqui tá eu no meio e aqui é o Petri. Deixa eu ver, o Luiz Petri. Tava novinho aí, hein? Tava novinho. O Luiz Petri aqui é do Fantástico, ele chegou a fazer 3 programas sobre esse caso aqui. Aqui é uma reunião histórica, onde eu também estou aqui, tá o Claudir Covo, o Birajara, o Vitório Pacatini, ó. Mas esses são os ufólogos. Esses são os ufólogos. E nesse dia, o que aconteceu? A gente entrevistou, estava a Gilda Moura também. Nossa, a doutora Gilda. Então, estava mais nova. A doutora Gilda Moura, ela estava com o John Mack. O John Mack é o que faz as pesquisas. Da Universidade de Harvard. Que faz as pesquisas dos abduzidos e contratados. Ele já faleceu, né? Mas na época ele foi até Varginha, ele está até lendo aqui uma revista,
Ele está aqui lendo a revista. E ele foi abduzido, E hein? eu acompanhei essa coisa, porque assim, uma pessoa tinha que filmar, e então eu fui o cinegrafista. Todos os demais pesquisadores ficaram por lá de fora e só ficou a doutora Gilda Moura para traduzir do inglês para o português para as meninas e as duas meninas. O John Mack, no final da entrevista, ele chegou a falar assim, olha, eu entrego a minha carteirinha de psiquiatra se essas meninas estiverem falando mentira. Ou seja, ele atestou pela entrevista que ele fez com elas, pelas análises que ele fez com ela, a nível psicológico, que elas realmente vivenciaram uma experiência real. Ou seja, viram aquelas criaturas sim. E elas são super simplesinhas, né? Não tinha por que estar falando. Não tem. Aqui, ó, é o grupo do 7, ó. Vou botar aqui também. Aqui é o grupo do 7. Só tá faltando aí o... Só tá faltando aqui o Oswaldo Mondini, tá? O Eduardo aí. E tem essa moça que é a Madalena Freixedo. Era a esposa do Salvador Freixedo, que faleceu lá na Espanha, né? Um pesquisador que também era padre. Eu com o Jamil aí, uma cabeça da criatura, né? Aqui são os ruralistas, né? A Auralina e o Eurico. Então tá aqui, ó, o Eurico e a Auralina de Freitas que viram a nave. Eles dando entrevista para o Goulart de Andrade também. O Goulart de Andrade gostava desse Né? babado. Ele fez uma matéria bem legal. Aqui é o local onde foram feitas as capturas. Perfeito. Tá? Você foi pra lá quando teve o negócio? Sim, Você pesquisou o solo? Eu ia com o Claudeiro todo final de semana, a gente tava lá. Mas então, você pesquisou o solo onde caiu a nave? Então, o solo não. Foi o Jamil tá. e foi o Carlos Augusto Saraiva de Maria, que era do Grupo Fórum de Guarujá. Você devia ter ido. Então, não deu porque eu estava trabalhando, eu acho que eu estava viajando pelo banco para o norte do país. Entendi. Naquela época, então não pude ir. Mas eles Mas fotografaram foi o Jamil, a queda? fotografaram, filmaram, né, tiveram no local, foram com detector de metais também. E aqui, ó, a gente vê, ó, o 1 é onde foi capturada a primeira criatura. Depois dessa matinha foi capturado mais duas e aqui é o terreno baldio. Que a Kátia Né? viu. O terreno baldio, o 3 aqui, onde a Kátia já viu. E aí, próximo daquele terreno baldio, foram capturados pela polícia militar uma outra criatura. Você que também... é um desenho que o Jamil fez na época. Você da fez um criatura. documentário bem bacana desse... Fiz. Eu estou Depois o publicando pessoal algumas fala. coisas no canal Enigmas Fala e teu canal. Mistérios. Enigmas e Mistérios. Enigmas e Mistérios. Então a gente tem publicado algumas coisinhas lá. Eu vou publicar mais. É que precisa de tempo, né? Eu tenho que Canal do aposentar YouTube. do Banco do Brasil para sobrar mais tempo para Mas gente vai dar certo. Vai dar certo. Aqui é o Corpo de Bombeiros, né? Deixa eu ver mais. Aqui, ó. Que é o local exato onde tem o barranco. Tá o Claudeir e o Birajara. Claudeir e o Birajara. Um desenho do Jamil Villanova aí da criatura sendo pega pelo Corpo de Bombeiros com a rede. Você tem contato com eles ainda? Com o Corpo de Bombeiros? Esses caras? Então, alguns já aposentaram, já saíram de lá. E viraram tudo ufólogo? Não, a maioria não quer falar no assunto, Eita. porque tem medo de representar. Olha o barranco aqui, ó. Ah, que o barranco. Dá pra ver bem, ó. O barranco. Onde buscaram a criatura. Onde pegaram a primeira criatura. Aqui já é o local onde as meninas viram no terreno baldio. Aqui no cantinho. Famoso. Inclusive, se você quiser ir lá em Varginha, vale a pena, tá? Porque tem alguns lugares que dá para visitar, né? Por exemplo, o terreno baldio, apesar de ele estar murado, tudo, você fala com um vizinho ali do lado, você pode visitar esse local. Nós temos, inclusive, que nós ganhamos do Osmar de Freitas, o matinho onde a criatura ficou em cima. Uia! Isso a gente pretende colocar no museu futuramente. Legal. A gente pretende fazer um museu de ufologia e aí disponibilizar isso para as pessoas verem. Aqui é um dos primeiros desenhos feitos da criatura com base na descrição das meninas. Né? Bem clássico também. Aqui foi aquela reunião do dia 4 de maio. Aqui as meninas, né, quando elas denunciaram a tentativa de suborno. Né, a dona Luísa aqui, a Liliane e a Valquíria. Estavam bem novinhas. Agora são
A Kátia resolveu É, falar depois, né? elas, se vocês forem lá para Varginha, elas têm uma sorveteria lá, um café, sorveteria. Não é difícil de encontrar, só que, assim, elas cobram para dar o depoimento atualmente. Sério? Atualmente está inflacionado o negócio lá. Então, Quanto que elas cobram? Eu nem sei, Uma porque cobra. na época ela deu a entrevista para nós de graça. Mas Agora tá cobrando. agora tá cobrando, porque é muito Deve ter muita assédio, né? gente lá, né? Aqui o Birajara, na época, né, nessa reunião também. Aqui é uma simulação da criatura sendo levado pela PM para o pronto-socorro, hospital regional, pronto-socorro também. Aí tem o hospital regional. A gente tem muito material, material. né? Você tá vendo? Você tem como se fosse uma historinha em Uma quadrinhos. historinha. Aqui, ó, Todos é o os portão. passos. Isso aqui é o portão por onde ele foi retirado a criatura do Humanitas. Esse portãozinho aqui, ó. Aqui é uma simulação que o Jamil fez daquilo que eu falei, da criatura no caixãozinho. Ah, tá. Tá vendo? Aí, pessoal. Você podia fazer um vídeo narrando. Narrando tudo Aí isso, você né? tá com todas as fotos. Exatamente. Vai ficar legal. Vem fazer Ó, aqui no aqui, TV ó. Galáctica. Né, Dorim? Ó, aqui é da Unicamp. Os médicos que tiveram envolvimento com a criatura são esses daqui. O Corradin Metz, que é o alemão, e esse aqui é o Badam Palhares. Esse aqui é o Badam Palhares, Corradin Metz. A gente teve lá, eu e o Joseph Prado, que é do também do teu canal canal. da Burn e tal, Aham. e ele... nós dois fomos entrevistar uma pessoa que viu a criatura dentro da Unicamp. Ele e mais um colega. Eles subiram na janela lá, viram a criatura dentro de um terrário, estava viva, virou, aí escutou o barulho que a criatura fazia. Tudo isso a gente gravou. Legal. E a gente está tentando gravar agora com um outro colega que estava junto, entendeu? Que está meio reticente, tudo. Mas a gente já tem uma gravação, pelo menos. Legal. E aí nós pedimos para ele levar a gente ao local. E assim, até você viu o nervosismo dele ao chegar no local. Aí nós fomos no local, uma parte de patologia avançada que tem lá. E quando nós chegamos lá, até helicóptero começou a sobrevoar e daqui a pouco tinha uns seguranças em cima da gente. A gente, vazou de lá com muito medo. Eu e o Joseph lá, e eu cheguei, inclusive, a gravar, né? Gravar o negócio do helicóptero, as pessoas, e vazamos de lá rapidinho. Dá pra ir de novo? Hã? Dá pra ir de novo? Dá pra ir, eu tenho o mapa, tudo certinho lá do local. Podia fazer um negócio lá da área 51 lá, né? No Unicamp, Ó, o mostra. John Mack analisando legal. as meninas, ó. Quando ele esteve lá. John Mack. Eu não saí de lá. E depois tem os desdobramentos. Em abril, no dia 21 de abril, essa senhora aqui, que é a Terezinha Galo Klepf, e o seu marido, eles foram participar de uma festa de aniversário dentro do zoológico, que eles alugavam lá algumas salas, tudo. E aí, sabe o que eles viram? Viram uma criatura, o Birajara está aqui, ó, na grade, nessa grade aqui, eles viram uma criatura com uma espécie de capacete e os olhos vermelhos também. Tem um desenho aqui, ó, que dá pra gente ter uma ideia. O Claudeiro tá com uma... Voltou a live. Caiu aí? Olha Não, lá. caiu. Então, mostrando de novo aí o Claudeiro com um desenho feito pela testemunha, pela Terezinha Galo Klepf. Ela ficou muito assustada. Depois nós fizemos uma cariação colocando as meninas, a Liliane e a Valquíria, junto com a veinha, com a Terezinha Galo Klepf, e para ver se havia coincidência nos relatos da aparição daquelas criaturas. E tinha. E o que aconteceu de estranho lá no zoológico, onde apareceu essa criatura? Morreram animais lá de forma misteriosa. Nossa. E aí eles foram analisar essas criaturas, tiraram o material para mandar para análise, tudo. Alguns animais, o laudo deu, morreu de nada. E outros tinha uma espécie de uma intoxicação por uma substância cáustica desconhecida. E o interessante é que a parte dos intestinos, tudo, apesar de pouco tempo, já estava num estado de putrefação muito acelerado.
Então isso a gente levou para alguns veterinários, algumas pessoas analisarem isso direitinho, né? Ó, isso aqui, só para você ter uma ideia, é o desenho feito na época, o desenho do Jamil com base nas inscrições, e esse desenho aqui em cima, ele é um desenho feito por militares que fizeram aquela captura. Então eu recebi uma carta, isso em julho. Do militar te desenhou? Ele chegou a desenhar, então... Meu Deus, tem a cartinha esse Edson, hein? Tô da falando, época, ele mata a cobra e mostra o pau, não tem que discutir não. né? Muito legal. E esses militares aqui, né, um deles, né, que me falou, ele falou que, ó, aqui é o que ele fala. Houve um fato de avistamento e captura no dia 20, mas 5 meses depois, novamente, naves e seres apareceram por aqui. Eu e mais uma equipe com o sargento fizemos uma patrulha no rio, que é o Rio Verde lá, e eu vi um ser estranho com características das primeiras capturadas. Era muito feio, vimos ela saindo das margens direita, correu para o mato. Devia ter 1,60 m de altura, era marrom escura, com os olhos vermelhos e chifres. Meu colega, que participou de outra patrulha no dia 4 de julho de 96, Nossa. disse que viu nas águas um ser todo peludo, do tronco até a cabeça. Os seus olhos eram vermelhos iguais. Ô Edson, tem uma pergunta para te fazer. Pode fazer. Você acha que eles são intraterrenos ou extra? E não dá para saber. Mas na tua opinião? Que, assim, não dá para saber. Esse tipo aí não dá. Assim, como era uma nave, né? A gente acredita que alguma Extra. coisa que veio de fora, mas não dá para te falar com certeza qual a procedência. Inclusive, a origem, vamos dizer assim, que se trata de alguma coisa ufológica, é por conta não só da nave que foi vista e caiu, mas porque nos meses subsequentes, muitos objetos voadores não identificados apareceram em Varginha, nas cidades próximas, chegando a ser fotografado e filmado. A imprensa, né, local, televisiva, ela chegou a publicar vários desses vídeos também na E hoje? televisão. Deu uma acalmada lá na região? Hoje deu. Esse aqui é alguns dos militares que tiveram envolvido. Aqui, ó, o Tenente Coronel Olímpio Vanderlei. Certo. Esse aqui eram os caminhões lá, com onda camuflada. E esse aqui, ó, é uma simulação. Simulação não, é o que aconteceu, o militar lá, o Cabo Vassalo, sendo entrevistado pelo Vittorio Pacatini. Perfeito. Bom, bem interessante, você tem bastante material. Tem bastante Tem que material. fazer um documentário mesmo. Esse aqui é um jornal que, assim, tem pessoas que falam que o grupo dos 7 não existe e tal, mas esse aqui é um jornal de agosto de 96, ó, de Campinas, e aí fala, ufólogos apresentam novo retrato do ET de Varginha. E quem que tá na foto aqui? Eu, o Claudio Covo, os Mondini, tava o Jamil, Vila Nova, a convite estava o Rafael Cury, na época, o professor José Carlos. E aqui, ó, o que ele fala? Ó, o grupo dos 7 se reuniu na manhã de ontem em Sumaré. Que é o grupo dos 7, aqui embaixo, na legenda. Então, assim, o grupo dos 7 ele existiu sim, embora alguns e outros aí queiram falar que, na verdade, existiu um grupo dos 4. Verdade. Olha, tem gente que ainda nem tinha ouvido falar desse caso. Pois é. Mesmo? Mas você sabe que você aqui dando esse relato, você sabe que tem uma galera esperando umas naves descer, né? Tem, pior que tem, um monte de gente. Agora, desceu uma, caiu, né? Foi lá, como é que fala? Quando os militares dá tiro e cai as naves? Tem um nome. Abarroaram a nave, né? Aí desceu as criaturas. Alvejaram, né? O pessoal sai atirando. Como é que vocês querem ter contato com os ET? Porque a gente não sabe como é que eles são, né? Pode ser até mais feio com essas criaturas aí. Vocês vão sair matando? Tem que ver se está preparado para isso, né? Isso aí. Ó, outra coisa que eu queria até falar para vocês aí... ele tem revista. Eu sou consultor, aliás, agora eu sou co-editor da revista
OVNI Pesquisa, do meu amigo Paulo Brachwerner. A gente já está no número 5 e já estamos fazendo a número 6, tá? E a gente vai fazer uma especial sobre Varginha. Olha, que legal. Então vocês fiquem atentos aí, que vai ser uma revista especial com tudo ali, inclusive algumas novidades sobre Varginha, tá? A gente vai estar fazendo essa especial. O último número aqui, ela trouxe abduções em alto mar. Olha, e tem Bem muito. Legal, tem. E aconteceu em petroleiros brasileiros. Eu vou deixar essas revistas para vocês aí, para depois vocês lerem tudo. Ó, abduções em alto mar. Tem um caso aqui também que a gente fez sobre OVNIs no litoral norte. Opa, a gente adora Ubatuba. Então tem Ubatuba, tem São Sebastião, Caraguatatuba, tem caso de pouso também que ocorreu na praia do Porto Novo, lá em Caraguatatuba. Enfim, tá bem legal. E tem o caso de Ubatuba, da explosão, com os fragmentos aí e as análises que foram feitas até então lá na USP. E tem também uma matéria do Jairo Costa sobre a Operação Prato. Vocês sabiam que ele chegou a assistir um dos vídeos Super 8 da Operação Prato? Olha! Então, muito legal. Essa revista aqui tá imperdível. Bombástico. E tem essa outra aqui, ó, que é a número 5. A gente ainda tem algumas até para vender lá no nosso site, www.ovnipesquisa.com.br, e ela fala a respeito de um caso de Cláudio, que é Minas Gerais também, onde os militares perseguiram objetos luminosos e perseguiram seres. Também? Seres que flutuavam. Então, sabe aqueles seres tipo energético? O militar, ele chegou até fotografar as luzes, foi feito BO, e tem um documento, a gente entrevistou um deles, que é o Rabelo. Tá aqui, ó, a gente entrevistando um desses militares, mas tem os documentos, a gente conseguiu 4 páginas, através da Lei de Liberdade de Informação. Então, um relatório, ó, da Polícia Militar lá de Cláudio, e eles falam a respeito desse caso. E aí, tem uma parte aqui que ele fala, ó, chegou, viu objeto no dia 19, as luzes. Ele fala a respeito da criatura que eles fizeram o quê? Eles chegaram a tentar puxar a arma para atirar nas criaturas. Não dá pra só que a mão deles ficou pesada. Ai, que bom. Segundo os militares. Tudo telepático. Perdessem. E ó, aqui ó, tem as testemunhas, ó. Senhora Renata Veloso, Sargento Valdir Araújo Silva, Sargento William Alcione Alves da Silva, Cabo Hamilton Rabelo, Cabo Círio Barbosa, Soldado Everton Francisco, Soldado Balbino, Senhora Irma de Fátima, Senhora Suziane, Senhor Irlei Geraldo. Ou seja, é um relatório escrito pelo próprio comandante do 2º Pelotão da Polícia Militar lá de Cláudio, chamado Eisenhower Guerck, né? Era um Grey também? Então, esse aqui foi um outro rapaz, ó, que viu também essas criaturas lá na região. Eram criaturas de 90 centímetros. Que região que era mesmo? Cláudio, em Minas Gerais. Minas Gerais. Minas Tudo Gerais. lá em Minas, então, Minas Gerais tem muito caso, gente. O que será? Muito caso. Solo. Nessa revista também tem um caso aqui, ó, tá imperdível, isso aqui é histórico. FAB conclui. Fotos do OVNI são verdadeiras. Saiu até no jornal na época. A gente conseguiu as fotografias e entrevistar as testemunhas. E tá aqui os militares analisando os negativos. Então, o 4º Comar ali, eles tiveram acesso. Olha só, o jornal Última Hora publicou. FAB conclui. Fotos do disco são verdadeiras. Repete teu site se o pessoal, a galera quiser comprar. Então, quem quiser a revista é www.ovnipesquisa.com.br. Nós vamos escrever. E o meu canal é esse aqui, ó, Enigmas e Mistérios, tá aqui atrás da revista. É só entrar lá, toda terça e quinta-feira tem vídeo novo. Opa, né? Meu filho que está editando, né? Eu faço só as gravações, mando para ele e ele está editando e está subindo os vídeos. Tem bastante coisa bacana que a gente vai estar
trazendo aí. Essas revistas eu quero deixar Gratidão. para vocês aí. Muito obrigada. Nós Beleza? vamos E compartilhar. numa outra oportunidade a gente vai estar voltando. Você tem mais alguma dúvida sobre Varginha? Não, você explanou tudo muito perfeito. Melhor que isso, só 2 dias. Alguém tem pergunta aí, pessoal? Todo mundo está gostando aqui. O único que eu queria saber aqui de você, existe alguma coisa atual? Em Varginha? Não, de qualquer caso ufológico. Sim, sempre estão ocorrendo. Inclusive, Tá. eu cheguei a mandar uma câmera agora, que eu tinha uma câmera que eu não estou usando mais. Aí eu mandei para um informante nosso lá do Amazonas, e lá tá aparecendo demais. Ah, é no Então, Amazonas? só que ele tinha um celular meio ruinzinho, eu falei, vou te mandar uma câmera e você grava. Então, logo eu devo ter essas imagens, porque está aparecendo direto lá na região ribeirinha. Mas do que tipo de Amazonas. nave? São naves luminosas, tem triangulares, tem naves que parecem tipo diamante. Opa! É uns negócios bem diferentes. E tem algumas pessoas que foram atacadas lá. Eita, lasqueira, atacado? Entendeu? Atacadas, o objeto jogando foco de luz de novo. De que novo, nem igual o aconteceu Projeto Prato. na década de 70. Eita, isso vai ficar para o segundo bloco, tá bom? Isso vai ser na quinta que vem. E como a gente está falando de Varginha, esse ano eu recebi também um material lá de Três Corações, que é perto da ESA lá. A zona rural, houve um pouso de um objeto triangular também numa plantação de cana. Então eu recebi o material para análise já e recebi Foto as fotografias e as nave? imagens também. Não, da marca que Da ficou. marca, perfeito. E tem o depoimento da pessoa ali, do campo ali, né, rural, falando o que ele viu. Ele acordou de manhã cedo, né, ainda estava meio escuro. Aí ele viu que o cachorro estava meio estranho e tudo, e quando ele foi, viu esse objeto, que aí saiu em alta velocidade por trás de umas árvores. Só que aí passou um tempo, ele foi até o local. Aí quando ele entrou, ele viu que dentro da plantação de cana havia a marca. Ou seja, era dentro. Por fora, a cana estava toda em pé, mas naquele local onde que o objeto pousou, estava a marca. Aí ele pegou esse material, mandou pra gente. A gente está para analisar também. Eita. Então foi lá em Três Corações agora. Não faz muito tempo, Nossa. esse ano. Bacana. Edson, quero agradecer a tua visita aqui. Nós vamos fazer uma outra gravação que vai ficar para quinta que vem, na época das festas. Aí ele vai contar um monte de babado. O Edson, para quem está chegando aqui agora, ele é um ufólogo, mas ele é um ufólogo investigativo. Ele não é aquele que fica estudando na internet e debatendo em blogs. Ele é uma pessoa que ele vai no lugar, tira foto, entrevista, investiga, vai no exército, vai nos militares, perturba todo mundo para pegar informação. Então, você até conseguiu umas fitas de não sei quando, de 1940, comprovando a existência de ufologia. Então, Eu estou com um material legal que logo eu vou soltar também, de Pernambuco e envolvendo militares também. Então, um material inédito que eu consegui no DOPS, entendeu? Uns negócios bem loucos. Legal. Entendeu? E agora tem uns documentos que eu pedi para a Base Aérea de Santos e simplesmente eles falaram que não existe lá. Só que eu já consegui os documentos. Tá vendo? Por outras fontes. Tá vendo? Entendeu? Agora, eu fico indignado com os militares, porque eles ficam acobertando um negócio que não dá para acobertar, não dá mais para tapar o sol com a peneira. Não dá libera aí, libera geral, entendeu? Esse negócio. E para de atirar nos ET. Saber. E militares, parem de atirar nos ET. Faz assim, ó. Nós viemos em paz, o que vocês querem? Paz não é paz, é paz mesmo, paz de espírito, né? Mas lógico, vocês colocam um escudo ali, vai que o ET ali não é da luz, né? Mas a maioria não é negativo, não, viu? A maioria não é. Edson, quero te agradecer, sempre trazendo muitas informações muito boas de seriedade. Agradeço aqui o pessoal da TV Galáctica. Eu que agradeço ao Dourinho ali que está nos bastidores ali. Sempre. E aqui com a cachorra que já saiu. E vocês moram no meu coração. Eba, arrasou. No YouTube e no Facebook. Então fala. Perguntaram se eles se os militares continuam perseguindo os 7. Isso foi perguntado no Facebook. Se continuam perseguindo os 7. Não continua. Acabou, né? Já acabou. Bom. Alguns anos pra cá já deu uma acalmada. Já deu uma acalmada. Que acho que o pessoal esqueceu. Porque eles deram uma explicação que era o mudinho, que era aquela pessoa com
com deficiência física, né? Enfim, eles canalizaram o IPM, o Inquérito Policial Militar, para dizer que o ET de Varginha nada mais era do que uma pessoa com deficiência. Então... E como ele é mudinho, ele não pode falar que não era ele, entendeu? Não adianta encobertar, não adianta inventar, não adianta... O pessoal já está ligado que existe, é só olhar para o céu, que vocês vão ver nave. Presta atenção. Gente, um beijo de luz e boa noite, boas festas para vocês. Boas festas aí, pessoal. Tchau.